Se você soubesse que o maior bloqueio da sua vida espiritual não é falta de fé, nem ataque do inimigo, nem ausência de oportunidades, mas a ausência de hábitos invisíveis que moldam o seu coração todos os dias? E se o problema nunca foi intensidade, mas constância? Antes de você responder, deixa eu te contar algo que pode desmontar tudo o que você pensa sobre crescimento espiritual. Existe um padrão escondido por trás dos gigantes da fé. E quase ninguém quer ouvir sobre ele porque ele não é glamouroso. Não envolve palco, nem aplausos, nem experiências emocionais instantâneas. Envolve disciplina silenciosa. E isso assusta mais do que perseguição. Um homem comum, cheio de dúvidas, crises internas e momentos de frieza espiritual, decidiu organizar a própria vida de um jeito radical. Ele não tinha redes sociais, não tinha tecnologia, não tinha atalhos modernos. Ainda assim, influenciou 2 nações e redefiniu o cristianismo do seu tempo. Estou falando de John Wesley. Mas não pensem um herói inalcançável. Pense em alguém disciplinado de forma quase desconfortável. Porque o que o tornou gigante não foi carisma. Foi sistema. Existe algo perturbador nisso tudo. Os hábitos que formaram Wesley continuam disponíveis hoje. Eles não ficaram presos ao século XVIII. Não foram cancelados pelo avanço da tecnologia. Não dependem de talento especial. Mas exigem algo que poucos querem entregar: prioridade real. E prioridade sempre revela quem governa o seu coração. Vivemos na era da espiritualidade instantânea. Um versículo solto no feed. 5 minutos de oração apressada antes de dormir. Um vídeo inspirador e pronto, consciência aliviada. Mas por que continuamos os mesmos? Por que as mesmas fraquezas retornam? Por que as mesmas quedas se repetem? Talvez porque profundidade nunca nasce depressa. Wesley acreditava em algo simples e desconcertante. Deus merece o melhor horário do seu dia, não as sobras. Durante décadas, ele acordava às 4 da manhã. Não por misticismo, mas por convicção. As primeiras horas eram sagradas. Sem distrações. Sem interrupções. Sem negociações. Das 4 às 5, oração intensa. Não era oração automática. Era mergulho. Confissão real, intercessão específica. Entrega do dia. Alinhamento de intenções. Era a guerra espiritual travada antes do amanhecer. Das 5 às 6, estudo profundo das Escrituras. Não leitura superficial. Estudo em grego, hebraico, comparação de textos, memorização. Ele fazia perguntas ao texto. O que isso revela? Sobre Deus? O que isso expõe sobre mim? O que precisa mudar hoje? Ele não buscava informação, buscava transformação. Aqui está o princípio que pode mudar sua rotina para sempre. Quem conquista amanhã, conquista o dia. Quando o relógio marcava 6 horas, Wesley já tinha passado 2 horas com Deus. O resto do dia era consequência dessa fundação. Não era motivação momentânea. Era estrutura. Não era emoção. Era decisão diária. Agora eu preciso te confrontar com algo simples. Você não precisa acordar às 4 da manhã. Mas e se acordasse 30 minutos mais cedo? E se desse a Deus o primeiro momento, e não o último suspiro do seu cansaço? E se tratasse sua vida espiritual como prioridade negociável? Talvez o problema não seja a falta de poder. Talvez seja a falta de ordem. E isso muda tudo. Mas o que realmente separava Wesley de tantos outros líderes não era apenas acordar cedo. Era a forma como ele tratava cada minuto do dia como algo eterno. Ele não vivia reagindo às circunstâncias. Ele vivia governando a própria rotina. E aqui está algo que quase ninguém quer ouvir.
Desorganização espiritual gera fraqueza espiritual e tensão sem estrutura produz frustração. E frustração repetida mata a fé silenciosamente. Wesley transformava tempo morto em crescimento vivo. Enquanto cavalgava por quilômetros pelas estradas da Inglaterra, ele lia. Amarrava as rédeas ao braço e estudava durante a viagem. Horas e horas todos os dias. Ele dominou latim, grego, hebraico, francês e alemão. Escreveu comentários bíblicos, tratados teológicos, materiais educacionais. Mas não estudava por vaidade intelectual. Estudava para comunicar o Evangelho com mais clareza e poder. Agora pense nisso por um instante. Hoje você carrega no bolso mais informação do que qualquer teólogo do século XVIII teve em toda a vida. Mas quanto disso realmente transforma você? Wesley tinha uma regra simples: não ler nada que não o aproximasse de Deus. Não investir tempo em conteúdo que não o tornasse mais útil ao próximo. Ele filtrava o que entrava na mente, porque sabia que mente alimentada molda destino. E então vem o hábito que quase ninguém pratica com coragem: autoexame espiritual diário. Todos os dias, Wesley se colocava diante de Deus com perguntas desconfortáveis. Onde falei hoje? Onde fui orgulhoso? Onde negligenciei amar? Onde falei sem graça? Ele não se examinava para se condenar. Ele se examinava para não se enganar. Ele entendia algo profundo. O coração humano é especialista em se justificar. Pequenos desvios parecem inofensivos. Uma oração encurtada aqui. Uma disciplina adiada ali. Um pecado racionalizado discretamente. E quando você percebe, já está distante. Não por rebelião escandalosa, mas por relaxamento gradual. O autoexame era como um freio espiritual, revelava orgulho antes que virasse arrogância. Revelava indiferença antes que virasse frieza. Revelava pecado antes que criasse raízes. E quando identificava algo errado, ele agia imediatamente. Não fazia drama emocional prolongado. Fazia ajustes práticos. Transformava a consciência em ação. Se percebia orgulho, buscava servir em tarefas simples. Se notava dureza no trato, treinava respostas mais brandas. Se detectava preguiça espiritual, reorganizava a rotina. Se faltava amor, procurava intencionalmente os marginalizados. Santidade, para ele, não era discurso bonito. Era comportamento alinhado. Era hábito consistente. Era graça cooperada diariamente. Aqui está uma verdade que pode te despertar agora. Santidade não acontece por acidente. Não acontece só porque você frequenta a igreja. Não acontece apenas porque você escuta bons sermões. Ela acontece quando graça recebida encontra a resposta obediente. Deus age. Mas você responde. E resposta constante molda caráter. E existe algo ainda mais confrontador. Wesley odiava cristianismo isolado. Ele acreditava que ninguém cresce sozinho. Por isso criou pequenos grupos de responsabilidade. Pessoas que se reuniam semanalmente para responder perguntas honestas, sem máscaras, sem superficialidade, sem religiosidade performática. Perguntas diretas. Você cedeu a algum pecado conhecido esta semana? Está guardando ressentimento contra alguém? Foi honesto em suas palavras e negócios? Você realmente separou tempo para Deus? Existe algo escondido que precisa ser trazido à luz? Isso não era opcional. Era compromisso real. E aqui está o mais surpreendente. As pessoas amavam isso. Porque finalmente tinham um ambiente seguro para serem verdadeiras. Não precisavam fingir força o tempo todo. Podiam confessar fraquezas sem serem descartadas.
A combinação de amor e responsabilidade quebrava cadeias. Coisas que anos de religião formal não tinham resolvido começavam a ser transformadas. Agora eu te pergunto com sinceridade: quem conhece de verdade suas lutas? Quem tem liberdade para te confrontar em amor? Ou você vive sorrindo aos domingos e escondendo guerras internas? Transformação profunda raramente acontece em isolamento. Precisamos de pessoas que nos amem o suficiente para nos corrigir, que nos sustentem quando estamos fracos, que caminhem conosco em direção à maturidade. E no próximo passo dessa jornada existe algo que pode redefinir completamente a forma como você enxerga seu tempo, sua disciplina e sua influência espiritual. Porque paixão sem organização termina em caos. E o que Wesley fazia com sua rotina era simplesmente radical. Existe um mito perigoso que destrói muitos cristãos sinceros. A ideia de que ser espiritual significa ser desorganizado. Como se disciplina fosse frieza. Como se planejamento fosse falta de dependência de Deus. Mas a vida de John Wesley prova exatamente o contrário. Ele era profundamente espiritual e absurdamente organizado. E é aqui que muita gente começa a se sentir desconfortável. Wesley tratava o tempo como recurso eterno. Ele sabia que cada semana tem 168 horas. E cada uma delas estava sob responsabilidade diante de Deus. Ele mantinha registros detalhados do que fazia. Analisava sua produtividade. Corrigia desperdícios. Ajustava prioridades. Nada era deixado ao acaso. Seu dia era estruturado com precisão. Oração ao amanhecer. Estudo bíblico intenso. Viagens missionárias com leitura constante. Pregações ao ar livre. Visitas pastorais. Reuniões estratégicas. Correspondências intermináveis orientando líderes. E ainda assim, ele mantinha constância por décadas. Ele dividiu regiões em circuitos de pregação. Treinou líderes leigos. Criou sistemas de acompanhamento. Estabeleceu encontros anuais para prestação de contas. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo no movimento. Não dependia de improviso. Dependia de método. E método sustentou o impacto. Aqui está a lição que muitos ignoram. Paixão sem estrutura queima rápido. Emoção sem disciplina evapora. Intensidade sem organização gera frustração. Quantas vezes você começou algo com força e desistiu semanas depois? Não foi falta de desejo. Foi falta de sistema. E sistema protege. Propósito. Agora imagine aplicar isso à sua vida espiritual: horários definidos para oração. Tempo específico para estudo. Dias estabelecidos para jejum. Momentos semanais para avaliação. Pessoas fixas para prestação de contas. Isso parece rígido demais? Ou parece maturidade? Wesley também praticava jejum regular. Quartas e sextas até o meio da tarde. Não por legalismo, mas para treinar o corpo a obedecer ao espírito. Ele entendia que disciplina física fortalece sensibilidade espiritual. Jejum não era punição. Era alinhamento. Era lembrar quem estava no controle. E agora eu preciso falar diretamente com você. Talvez você esteja esperando um avivamento emocional. Talvez esteja pedindo mais fogo, mais experiência, mais sensação. Mas e se Deus estiver esperando organização? E se o próximo nível espiritual depender de ajustes simples? Acordar um pouco mais cedo. Planejar melhor sua semana. Eliminar distrações que drenam sua energia. Antes de irmos para a parte final, eu quero fazer um pedido sincero. Se esse conteúdo está despertando algo dentro de você, inscreva-se no canal agora. Porque aqui não é sobre motivação passageira.
É sobre formação espiritual profunda. E quando você se inscreve, você assume um compromisso com crescimento contínuo. Não deixe para depois. Decida enquanto seu coração está sensível. No próximo e último trecho, eu vou te confrontar com perguntas que podem redefinir sua rotina inteira. Perguntas que revelam se seus hábitos estão formando um discípulo, ou apenas ocupando seu tempo com atividades religiosas. E a resposta pode ser mais séria do que você imagina. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir não é confortável. Durante todo esse tempo, talvez você tenha pensado que seu maior inimigo espiritual fosse o mundo lá fora. Mas e se ele estiver escondido na sua rotina? E se o verdadeiro bloqueio não for falta de unção, mas excesso de distração? A vida de John Wesley nos força a encarar uma realidade simples. Não são grandes decisões ocasionais que moldam um destino. São pequenos hábitos diários. E eles estão trabalhando agora mesmo, a seu favor ou contra você. Wesley não viveu esperando sentir vontade. Ele construiu padrões. Não dependia de inspiração, dependia de compromisso. Não orava apenas quando estava motivado. Orava porque era horário marcado. Não estudava apenas quando tinha curiosidade. Estudava porque fazia parte do sistema. Ele entendia que disciplina sustenta aquilo que emoção começa. Agora seja brutalmente honesto consigo mesmo. Se alguém observasse sua agenda por uma semana, veria alguém sério com Deus? Se analisasse seu tempo de tela, veria a prioridade espiritual? Se acompanhasse suas conversas, perceberia maturidade crescente? Ou veria alguém ocupado demais para crescer? Essas perguntas não são acusação. São convite. Convite para ajuste. Talvez você esteja chamando de fraqueza aquilo que, na verdade, é falta de organização. Talvez esteja chamando de ataque espiritual aquilo que é ausência de disciplina. Talvez esteja esperando um milagre onde Deus já entregou um método. Wesley não tinha atalhos. Tinha constância. E constância construiu o impacto que atravessou gerações. Nada espetacular no começo, mas transformador no longo prazo. E aqui está a parte que quase ninguém gosta. Mudança real começa com decisão específica, não com desejo genérico. Qual hábito você vai ajustar amanhã? Qual horário você vai proteger? Qual distração você vai eliminar? Qual pessoa você vai convidar para caminhar em responsabilidade com você? Sem ação, tudo isso vira apenas inspiração momentânea. Talvez você não acorde às 4 da manhã. Talvez não jejue 2 vezes por semana. Talvez não leia 5 horas por dia. Mas você pode começar com 30 minutos. Pode começar com perguntas intencionais ao texto bíblico. Pode começar com um momento semanal de autoexame. Pode começar organizando sua agenda com seriedade. Gigantes espirituais não nascem gigantes. Eles crescem disciplinadamente. Agora eu quero te fazer 4 perguntas finais. Seus hábitos estão formando um discípulo ou apenas mantendo uma aparência religiosa? Sua rotina aproxima você de Deus ou apenas ocupa seu tempo? Você está esperando transformação sem criar estrutura? E se sua vida continuar exatamente como está, onde você estará espiritualmente daqui a 5 anos? Essas respostas importam mais do que você imagina. Porque o tempo está passando. E hábitos sempre vencem intenções. Se esse vídeo abriu seus olhos, curta agora. Esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que também precisam despertar. E não subestime o impacto de compartilhar luz em tempos de superficialidade. Você pode ser instrumento de transformação na vida de alguém. Decida não ser apenas espectador. Decida ser participante ativo da própria formação espiritual. Tudo começa com um passo consciente. E agora eu quero um compromisso seu. Se você chegou até aqui e decidiu ajustar seus hábitos espirituais, escreva nos comentários a seguinte frase: hoje eu começo minha disciplina.
Quando eu vir seu comentário, vou deixar um coração para você, como sinal de que estamos caminhando juntos nessa jornada de crescimento diante de Deus. Porque aqui não é sobre entretenimento. É sobre transformação real. E transformação começa quando decisão encontra prática diária.